Você que me ouve agora talvez não acredite que o mal existe. Geralmente as pessoas só acreditam quando a coisa realmente acontece. Me chamo Thales Rafael, sou acre de Laranjeiras, interior de Sergipe. Bom, tudo começou de forma bem simples. Era um fim de semana e eu tinha ido visitar o sítio da minha família que fica um pouco afastado da cidade. Era aquele clima típico do interior, silêncio, algumas cigarras cantando e só o som do vento passando pelos pés de manga. A casa era antiga, mas bem cuidada, cheia de memórias. Lá morava minha tia-avó, já idosa, que sempre gostou de rezar e manter tradições religiosas. Naquela noite, algo estranho começou a acontecer. Algumas pessoas da família começaram a passar mal do nada. Febre alta, calafrios, uma fraqueza inexplicável. Achei que fosse virose ou alguma coisa simples, mas a cada hora que passava, parecia que piorava. 2 primos distantes que estavam hospedados ali não resistiram. Morreram de uma forma tão rápida que ninguém conseguiu entender. O clima ficou estranho, sabe? O sítio, que era cheio de vida, parecia sem vida. O ar estava abafado e até os cachorros ficaram inquietos, latindo pro nada, como se vissem algo que a gente não conseguia enxergar. Nessa mesma noite, minha tia-avó disse que ouviu alguém bater na porta da cozinha. Era tarde, quase meia-noite. Quando ela abriu, encontrou uma mulher extremamente pálida, com roupas simples, como se fosse alguém perdida. A mulher pediu um copo d'água, mas quando olhou para a parede da sala onde tinha um quadro de São Jorge, ela simplesmente recuou, assustada, e desapareceu na escuridão do terreiro. No mesmo instante, o rosário de arrudas, que ficava pendurado na janela, secou por completo, como se tivesse sido queimado de dentro para fora. A gente ficou em choque. Não sabíamos se aquilo era um espírito perdido ou algo muito pior. Depois desse episódio, decidimos rezar todos juntos. Foi a única coisa que nos deu alguma força. A sensação ruim foi passando, o clima pareceu se aliviar e ninguém mais ficou doente depois daquela noite. A gente conseguiu dormir, mas até hoje, quando volto nesse sítio, sinto que há algo ali, como se aquela mulher ainda rondasse o lugar, esperando uma nova chance de se aproximar. Graças a Deus, desde então não aconteceu mais nada grave e todos nós ficamos em segurança. Mas esse mistério nunca saiu da nossa memória. Oi, Deuzerk. Tudo bem? Meu nome é Thomas. O relato que eu vou te contar aconteceu em Pirenópolis, aqui em Goiás. Vou compartilhar com você e com o pessoal do canal algo que aconteceu com uma grande amiga minha, a Juliana. Até hoje eu não consigo ouvir essa história sem sentir um arrepio estranho. A Juliana sempre foi muito dedicada, batalhadora, e quando conseguiu o primeiro emprego dela, parecia que a vida tinha finalmente começado a se alinhar. Era num escritório rural, instalado numa antiga casa de fazenda. Sabe, aquelas construções velhas, de janelas altas e madeira rangendo, mas que tentaram modernizar? Pois é. O escritório ficava num lugar isolado, rodeado por mata e estrada de terra. Durante o dia até passava uma sensação de tranquilidade, mas à noite era outra história. Na primeira semana de trabalho, ela já me mandava mensagens dizendo que se sentia observada. Falava que mesmo quando estava sozinha, era como se alguém estivesse parado atrás dela, apenas olhando, em silêncio. E teve algo que me chamou muito a atenção. Ela dizia que os colegas não pareciam normais o tempo todo. Quando os encarava de frente, tudo estava certo, mas se via pelo reflexo do vidro da janela ou no brilho da tela do computador, os olhos deles pareciam fundos, completamente vazios, como buracos negros. Eu ria, dizia que era estresse, que era só cansaço, mas no fundo ela não tinha motivo para inventar nada disso. Até que veio a noite que mudou tudo. Ela ficou sozinha no escritório, já tarde, para terminar umas planilhas. Era quase 10 da noite, o vento lá fora soprava forte, fazendo a estrutura da casa gemer como se fosse se partir. As lâmpadas piscavam de vez em quando e o relógio da parede marcava exatamente 21h10. Até aí nada demais, mas com o tempo ela percebeu que os ponteiros não andavam.
O silêncio da sala era tão pesado que o próprio som da respiração dela parecia alto demais. Foi nesse instante que ouviu um gotejar. Pensou que fosse algum cano com vazamento, mas quando olhou para a parede, viu algo impossível. Da pintura branca escorria um líquido vermelho escuro. Primeiro eram só pequenas manchas, mas logo começaram a se espalhar como se as paredes estivessem sangrando. O cheiro metálico encheu o ambiente, aquele odor de ferro enferrujado que sufoca. Ela me contou que começou a sentir enjoo, uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado denso. Ela correu para sair dali, mas ao atravessar o corredor viu todos os colegas de trabalho reunidos. Estavam em pé, imóveis, em círculo em torno de uma mesa antiga. Sobre ela, várias velas acesas tremiam, projetando sombras distorcidas nas paredes ensanguentadas. O mais perturbador era o som. Eles murmuravam em voz baixa, repetindo palavras que não faziam sentido, numa língua que ele nunca tinha ouvido antes. Era como se as vozes não fossem deles, mas de algo que usava as bocas deles para se manifestar. Juliana disse que sentiu o corpo todo gelar. Tentou chamar um deles, mas ninguém reagiu. Quando um dos colegas virou o rosto lentamente para ela, percebeu que os traços estavam completamente distorcidos, como se a pele fosse cera derretida. E os olhos completamente pretos, sem pupila, sem brilho, como buracos que sugavam a pouca luz das velas. Nesse momento, as velas se apagaram sozinhas, todas ao mesmo tempo. A escuridão tomou o corredor e ela só conseguia ouvir os murmúrios aumentando, se aproximando, como se aquelas coisas estivessem andando em direção a ela. Ela juntou coragem, empurrou a porta da frente e correu pelo campo sem olhar para trás. O chão de terra batida parecia prender os pés dela e ela sentia como se algo a perseguisse. O vento estava tão forte que parecia gritar nos ouvidos dela. Quando finalmente alcançou a estrada principal, tudo cessou, de repente. O celular dela voltou a marcar a hora certa, as roupas estavam limpas, sem nenhuma mancha de sangue, e o ar parecia leve novamente. Era como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. Ela chegou em casa em choque, me ligou ainda de madrugada e eu nunca vi a Juliana tão desesperada. Tremia, chorava, jurava que o que estava vendo era real. No dia seguinte, pediu demissão sem pensar duas vezes. Nunca mais voltou àquele lugar. E o mais estranho, o escritório continua funcionando até hoje. As pessoas passam lá, trabalham, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei, e ela sabe, que naquela noite algo se revelou ali dentro. Algo que não deveria estar entre nós. Oi, Deusek. Vim do TikTok. Conheci seus relatos por lá, depois vim pra cá, para contar uma história que aconteceu com a minha irmã e meus vizinhos. Meu nome é Carlos Mateus, de Cametá. Moro aqui no bairro do Areião e quero dividir com vocês uma experiência que até hoje me dá agonia só de lembrar. Tudo começou numa noite de sábado. Eu e meus primos tínhamos ido para uma festa de aniversário na casa de um tio. Foi aquela noite típica de interior. Muita conversa, música, gente brincando no terreiro e a gente rindo sem parar. Quando a festa acabou, já era tarde da noite e resolvemos ir embora a pé, cortando caminho pela rua que passa em frente a um casarão antigo que todo mundo na região conhece. Esse casarão sempre teve fama de assombrado. As paredes estão cheias de rachaduras, o telhado já quase caindo e o mato tomou conta do quintal. Só de olhar, a gente já ficava com aquela sensação estranha, mas como estávamos em grupo, ninguém demonstrava medo. No meio do caminho, meu primo mais novo parou de repente e falou com a voz meio trêmula. Ei, vocês estão vendo aquilo ali em cima? Quando olhei para o telhado do casarão, minhas pernas enfraqueceram. Tinha uma chama azulada flutuando. Não era como fogo de vela ou de isqueiro. Ela parecia viva, dançando no ar, iluminando suavemente o telhado e uma parte do quintal. A gente ficou em silêncio absoluto. O barulho da festa já não chegava mais.
Os grilos tinham parado de cantar e até o vento parecia ter sumido. A única coisa ali era aquela chama. Eu sentia como se tivesse alguém dentro do casarão nos observando, como se a chama fosse um chamado, uma isca. Meu outro primo, tentando disfarçar o medo, cochichou. Para sair daqui logo, isso não é coisa boa não. Mas ninguém se mexeu. Era como se estivéssemos presos, hipnotizados. A chama se movimentava devagar, descendo em direção ao quintal. E nesse momento, todos nós demos um passo para trás, ao mesmo tempo, como se fosse um instinto. O silêncio foi quebrado por um estalo alto vindo de dentro da casa, como madeira se partindo. No mesmo instante, a chama simplesmente apagou. Sumiu diante dos nossos olhos. A gente saiu correndo, cada um por um lado, até chegar em casa ofegante. Me lembro de deitar, mas a imagem daquela luz azul não saía da minha cabeça. 2 dias depois, meu avô percebeu que estávamos diferentes, calados. Então ele chamou a gente para conversar na varanda. Ele contou que muitos anos atrás, naquela mesma propriedade, um menino morreu afogado no poço que existia no quintal. Disse que foi depois de uma briga feia dentro da família e que desde então relatos de uma chama azul aparecendo no casarão começaram a surgir. Meu avô ainda falou algo que me gelou por completo. Já encontraram gente morta dentro daquele poço. Pessoas que juraram não se aproximar de lá, mas foram atraídas de algum jeito. Naquele momento, meus primos e eu trocamos olhares e não precisamos falar nada. A chama que vimos era exatamente aquilo que meu avô descreveu. Até hoje, quando passo perto daquele casarão, mesmo de dia, sinto um aperto no peito e evito olhar para o telhado. Eu não sei explicar, mas parece que se eu encarar de novo, vou ver aquela luz azul me esperando. E talvez, da próxima vez, ela não desapareça tão rápido. Meu nome é Bernardo de Freitas. Moro em Quixadá desde sempre aqui no Ceará, no bairro Planalto Renascer. Vou compartilhar um acontecimento que marcou minha vida e que até hoje eu não sei explicar direito. Sempre que lembro, me dá um arrepio estranho e talvez contar aqui ajude a tirar um pouco do peso que carrego. Naquele dia estava tudo normal. Tinha sido uma quinta-feira cansativa. Trabalhei o dia todo e à noite um amigo meu, que não vou citar o nome por respeito à família dele, me chamou para acompanhar ele numa caçada. Aqui na região isso é comum. Sair tarde, com lanterna, faca ou espingarda, procurar algum bicho para trazer para casa. Saímos por volta das 10 da noite. O céu estava limpo, cheio de estrelas e a lua iluminava um pouco o caminho, mas dentro do mato a escuridão era quase total. A gente seguia conversando, rindo, tentando quebrar o silêncio pesado. Só que quanto mais nos afastávamos da estrada principal, mais eu sentia algo estranho, como se tivesse alguém nos observando. Era aquela sensação incômoda de olhos fixos na gente. Eu olhava para trás várias vezes, jogava a lanterna para os lados, mas não via nada. Só o vento balançando as folhas e alguns ruídos de bicho. Ainda assim, meu coração batia acelerado e eu tinha a impressão de que o breu escondia mais do que eu podia enxergar. Depois de quase 1 hora andando, encontramos uma formação de pedras no meio da serra. Era como se houvesse uma fenda entre elas, uma entrada natural, que parecia convidar e repelir ao mesmo tempo. Eu senti o corpo gelar, como se estivesse diante de algo que não era para estar ali. Meu amigo, ao contrário, parecia fascinado. Ele olhava para aquela abertura como se já soubesse da existência dela. Quando perguntei o que era aquilo, ele apenas sorriu de um jeito estranho e disse que os mais velhos comentavam sobre uma caverna do ouro, guardada por forças antigas. Eu ria, achando que era mais uma dessas histórias inventadas para assustar a gente. Foi então que ele se aproximou da entrada e disse em voz firme: "Abra Pitiaçu." Na mesma hora, o chão tremeu levemente e a pedra diante de nós se moveu como se fosse uma porta viva,
deslizando para o lado e revelando uma escuridão iluminada por reflexos dourados. A caverna estava aberta e dentro dela eu vi o impossível. Montes de ouro, moedas antigas, barras, objetos que pareciam relíquias, tudo brilhando como se tivesse sido polido recentemente. Fiquei paralisado, sem acreditar. Meu corpo queria correr, mas meus olhos estavam presos naquele brilho. Meu amigo, tomado pela ganância, largou a espingarda no chão e correu em direção ao tesouro, tirando uma sacola do bolso. Ele ria como se tivesse encontrado o paraíso. Mas antes que pudesse encostar em qualquer peça, um vento gelado soprou lá dentro. Um vento tão forte que apagou a lanterna na minha mão e me fez tropeçar para trás. O barulho que ecoou não parecia de vento. Era como um sussurro grave, várias vozes juntas falando algo que eu não entendia. Eu só consegui ver meu amigo ser arremessado contra a parede da caverna com uma força invisível. Ele gritou desesperado, um grito que ecoou, mas foi cortado de repente, como se alguém tivesse fechado sua boca à força. A luz dourada do ouro se apagou na mesma hora, e quando a entrada se fechou, tudo voltou a ser pedra. Fiquei sozinho, no escuro, com o coração disparado. Corri até a fenda, tentei bater nas pedras, chamar pelo nome dele, mas não encontrei nada. Nem sangue, nem marcas, nem a sacola. Como se tivesse sido engolido pelo nada. Desesperado, corri de volta pelo mato. A cada passo eu sentia algo atrás de mim, como se estivesse sendo caçado. As sombras pareciam se mover e o vento sussurrava o mesmo som que havia ouvido na caverna. Só parei de correr quando cheguei perto das primeiras casas do bairro. Passei semanas sem dormir direito, revivendo aquela noite. Tentei voltar ao mesmo lugar com outros amigos durante o dia, mas nunca mais encontrei a fenda. Parecia que as pedras tinham se fechado de vez, apagando qualquer vestígio. Até hoje, quando passo por aquela região, sinto calafrios. E sempre que lembro das palavras que ele disse, Abra Pitiaçu, sinto como se tivesse alguém sussurrando isso bem perto do meu ouvido. Nunca mais vi meu amigo. Para todos, ele desapareceu no mato. Para mim, ele foi levado por algo que não pertence a esse mundo. E eu deixo um aviso a quem ouvir essa história. Se algum dia alguém falar esse comando para você, não repita. Algumas portas são feitas para permanecer fechadas. Boa noite a quem me ouve. Meu nome é Isaac e sou de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, do bairro Taboleiro. O que vou contar aconteceu comigo numa noite que até hoje eu preferia esquecer. Mas como acompanho o canal do Deuserk e vejo que muita gente passa por experiências estranhas, decidi compartilhar a minha. Quem sabe alguém consiga entender o que foi aquilo. Naquele dia estava tudo normal. Passei o sábado ajudando meu pai em umas coisas em casa e à noite decidi sair para caçar. Não era nada fora do comum, eu cresci fazendo isso, conhecia bem a trilha e já tinha andado por aquele mato inúmeras vezes. Peguei minha lanterna, meu facão, a minha faca de caça e fui sozinho, como sempre. A lua estava cheia, iluminando bastante, e o ar estava fresco. No começo era até agradável ouvir o barulho dos grilos, o coachar dos sapos e sentir o cheiro do mato úmido. Só que, conforme fui me afastando das últimas casas e entrando mais fundo na mata, comecei a sentir aquela sensação incômoda, a de estar sendo observado. Não era só paranoia, eu conheço esse lugar desde criança, mas aquela noite estava diferente. Parecia que a escuridão tinha olhos. Eu parava, virava para trás com a lanterna, mas nunca via nada além de árvores e sombra. Mesmo assim, sentia meu corpo arrepiar inteiro, como se alguém tivesse a poucos metros de mim. Continuei andando, tentando me convencer de que era só impressão, mas aí aconteceu algo que me tirou qualquer dúvida. Ouvi um assovio, um som longo, arrastado, ecoando pelo meio da mata. Não dava para saber de onde vinha. O som parecia rodar em volta de mim. Na hora,
Pensei que fosse algum vizinho ou conhecido brincando, porque aqui no interior sempre tem alguém que gosta de pregar peça. Sem pensar direito, eu respondi o assovio. Foi o meu maior erro. Logo depois de assoviar, o ar ficou pesado de repente. O clima fresco da noite sumiu e uma onda de calor tomou conta. Era como se eu tivesse entrado num forno. O suor escorreu na hora e eu comecei a sentir dificuldade até de respirar. E então veio o pior. Um barulho ensurdecedor começou atrás de mim, como se algo enorme tivesse passando pela mata. Eu ouvia galhos se quebrando, árvores pequenas caindo, o chão estremecendo. E não era bicho. Eu conheço o som de um porco do mato, de um boi desgarrado, até de onça. Isso era diferente. Era algo que eu não consigo comparar com nada. Aquilo vinha na minha direção, rápido, e eu percebi que era como se uma força invisível tivesse correndo atrás de mim. Não dava para ver, mas eu sentia. E sentia um calor absurdo queimando minhas costas, como se o próprio ar tivesse pegando fogo. Entrei em desespero e comecei a correr como nunca tinha corrido na minha vida. As árvores se quebravam atrás de mim, troncos sendo derrubados como se fossem gravetos. Eu tropeçava, cortava as pernas nos galhos, mas não parava. O barulho era cada vez mais alto e parecia que aquilo ia me alcançar qualquer segundo. Quando finalmente avistei minha casa de longe, quase caí de joelhos de alívio. Mas eu sabia que não podia parar. Corri com tudo que me restava, sentindo as pernas queimarem, os pulmões quase explodirem. Foi só quando pisei na varanda e agarrei o crucifixo de ferro que minha mãe tinha mandado pendurar na entrada que tudo parou. O barulho cessou na hora, o vento quente sumiu e o silêncio voltou a reinar como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali ajoelhado, com a mão no crucifixo, sem conseguir acreditar. O coração parecia que ia sair pela boca e eu demorei muito tempo até ter coragem de soltar o ferro frio da cruz. Na manhã seguinte, decidi voltar até a trilha para ver se tinha sido só imaginação. Mas não. Lá estavam árvores derrubadas, galhos quebrados, marcas no chão, como se algo pesado tivesse passado por ali. Algumas folhas estavam chamuscadas, como se tivesse fogo, mas não havia nenhum sinal de queimadura de verdade. Depois daquela noite, nunca mais fui caçar sozinho. E até hoje, quando escuto um assovio ao longe, meu corpo todo arrepia. Eu não sei o que me perseguiu naquela noite. Só sei que se eu não tivesse alcançado aquele crucifixo, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Oi, meu nome é Videncial de Moura Garcia, sou de Catalão, Goiás, moro no bairro Loteamento Ipanema. Quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo numa noite de trabalho e que até hoje eu não consigo explicar. Pode parecer história inventada, mas eu juro que cada detalhe é real. Naquela época eu trabalhava como vigia noturno numa obra de ponte. O serviço era simples: andar pelo canteiro, conferir o material, olhar se ninguém tinha invadido e esperar o dia amanhecer. Não era um trabalho difícil, mas era solitário. Eu ficava só eu, a escuridão e o barulho do rio correndo lá embaixo. Naquela noite em especial, lembro que o céu estava encoberto. A lua aparecia de vez em quando, mas as nuvens escondiam a maior parte da claridade. O vento frio vinha do rio e o ar tinha um cheiro de lodo úmido. Comecei a ronda normalmente, lanternando aqui e ali, até que decidi me sentar um pouco perto do barraco dos operários. Foi então que aquela sensação estranha começou. Era como se alguém me observasse de longe. O peso de um olhar fixo, sabe? Eu olhava para todos os lados, mas só via o esqueleto da ponte e o breu da mata ao redor. Tentei ignorar, mas conforme o relógio foi marcando meia-noite, os sons começaram. Primeiro, bem fracos, um arrastar de correntes. Parecia que vinham do meio da ponte, mas não tinha ninguém lá.
O barulho se repetia em intervalos, como se alguém tivesse preso, puxando peso. Logo depois vieram os sussurros. Várias vozes juntas, abafadas, se misturando ao som do rio. Não dava para entender palavras, mas o tom era de lamento, de dor. Eu fiquei paralisado, segurando a lanterna com a mão tremendo. E então os gemidos começaram. Baixos, cansados, como se homens exaustos estivessem sendo forçados a trabalhar sem parar. Naquele momento, eu lembrei de uma coisa que minha avó sempre contava quando eu era pequeno, que naquela região, muito antes da construção da ponte, escravos tinham sido levados para trabalhar em condições desumanas e muitos morreram ali sem nunca terem paz. Enquanto lembrava disso, senti o corpo arrepiar inteiro. Olhei em direção ao rio e vi algo que nunca vou esquecer. Sombras se movendo no reflexo da água. Eram formas humanas, como silhuetas abaixadas, carregando peso. Eu biscava e as figuras desapareciam, mas bastava virar o rosto e elas voltavam a surgir. O vento ficou gelado, mas ao mesmo tempo meu corpo queimava de nervoso. Eu queria correr, mas minhas pernas pareciam coladas no chão. A cada passo que eu tentava dar em direção ao barraco, os sons aumentavam, como se aquelas vozes me seguissem. Foi só quando eu comecei a rezar baixinho que consegui mover o corpo. Apressei o passo, quase correndo. E quanto mais eu me afastava da ponte, os sons iam diminuindo. Quando finalmente eu entrei no barraco e bati a porta, o silêncio voltou de uma vez só. Passei o resto da madrugada acordado, abraçado na lanterna, sem coragem de sair de novo. No outro dia, quando comentei com um dos pedreiros, ele apenas me olhou com seriedade e disse: "Você ouviu também, né? Isso não é novidade, mas a gente evita falar muito para não assustar os outros." Aquilo me deixou gelado. Não era só coisa da minha cabeça. Outros já tinham passado pelo mesmo. Hoje a ponte está pronta. Carros passam por lá todos os dias, mas eu mesmo evito atravessar quando escurece. Não importa se está cheia de gente ou se está deserta. Toda vez que chego perto, sinto um arrepio subindo pela espinha. E eu sempre fico com essa dúvida. Será que aquelas almas estão mesmo presas ali, revivendo o sofrimento do passado? Ou será que o lugar em si guarda uma memória que nunca vai se apagar? Só sei que naquela noite eu tive certeza de uma coisa: o passado não fica enterrado. Às vezes ele volta e a gente ouve. Olá, Deuzerk. Prefiro manter os nomes em sigilo para não expor ninguém diretamente. Quero dividir uma experiência que vivi e que até hoje mexe muito comigo e com a minha família. Tudo começou quando eu ainda era adolescente. Eu tinha um sono muito leve e, de uns tempos para cá, sempre sonhava a mesma coisa. Eu estava num gramado aberto, no escuro, e vi uma mulher encapuzada, com uma capa negra que arrastava no chão. O rosto dela nunca aparecia, era só sombra, mas eu sentia claramente que ela estava olhando direto para mim. O mais assustador é que ela nunca corria, só caminhava devagar, mas parecia que cada passo a aproximava rápido demais. Eu corria pelo gramado, mas nunca chegava a lugar nenhum. Sempre acordava suada, ofegante, com aquela sensação horrível de que, se ela me alcançasse, alguma coisa terrível ia acontecer. Esses sonhos se repetiram por meses, até anos. Eu não contava para ninguém, porque achava que era apenas pesadelo, coisa da minha cabeça. Com o tempo, quando cresci, eles foram diminuindo, mas nunca desapareceram de vez. Sempre voltavam em fases específicas da minha vida, principalmente quando eu estava fragilizada ou preocupada demais com alguma coisa. Anos depois, já adulta, fui visitar meu pai em Sobradinho, o bairro onde eu cresci. Ele estava diferente, muito abatido, cansado, parecia carregar um peso enorme. Falava de uma fadiga sem explicação,
dores de cabeça que remédio nenhum aliviava. Pensei que fosse estresse ou algum problema de saúde, mas numa noite ele acabou desabafando comigo. Disse que há um tempo vinha vendo uma figura estranha nos fundos da casa. Às vezes parada perto do gramado, às vezes se aproximando lentamente das janelas. Era uma mulher com um capuz negro. Ele não via o rosto, só aquela sombra, mas descreveu exatamente a mesma coisa que eu via nos meus sonhos. Naquele momento senti meu corpo inteiro arrepiar. Eu nunca tinha contado para ele sobre os meus pesadelos. Como ele poderia descrever exatamente a mesma entidade? Perguntei como ele se sentia depois de vê-la e meu pai disse que era como se algo drenasse todas as forças dele. Ele ficava exausto por dias, com enxaquecas insuportáveis, sem ânimo até para sair da cama. Eu tentei racionalizar, mas quanto mais ele falava, mais eu lembrava das vezes em que acordava completamente drenada depois daqueles sonhos. Era como se essa figura sugasse nossa energia. Depois disso, comecei a pesquisar e conversar discretamente com alguns moradores mais antigos do bairro. Foi aí que ouvi uma história que me deixou ainda mais assustada. Muitos anos atrás, naquela mesma área, uma mulher foi encontrada morta em circunstâncias nunca explicadas. Dizem que ela foi vista pela última vez justamente andando sozinha pelo gramado antes de desaparecer. O caso nunca foi resolvido e desde então vizinhos falam de uma sombra de mulher que ronda o local. A ligação era clara demais para ser coincidência. O mais perturbador é que meu pai via essa figura acordado, parado na janela, enquanto eu a via nos sonhos. Era como se ela escolhesse a forma de aparecer para cada um de nós. Até hoje, quando volto para Sobradinho e passo pelos fundos da casa, sinto aquele peso no ar. O vento parece mais frio e eu tenho a impressão de que estou sendo observada, mesmo que não veja nada. É uma sensação de opressão, como se uma presença estivesse sempre à espreita, esperando. Não sei se é só uma lenda, se tem algo a ver com a morte daquela mulher ou se estamos falando de algo muito mais sombrio. Só sei que nunca mais consegui dormir tranquila ao voltar para São Tomé das Letras. Esse é o meu relato, Deuzerque. Pode parecer apenas coincidência ou imaginação, mas para mim e para o meu pai, essa mulher de capuz negro é real. E o pior, parece que ela nunca vai embora de verdade. Oi, Deuzerque. É difícil colocar em ordem o que aconteceu. Parece que minha memória quebrou em pedaços e eu fico tentando juntar cada detalhe, como quem monta um quebra-cabeça faltando peças. Mas eu preciso contar. Era fim de noite no bairro Gavião, aqui em São Raimundo Nonato. Eu, Ricardo Victor Nascimento, tinha chegado do serviço já cansado. O calor estava insuportável, mesmo tarde da noite. A energia tinha caído e a rua ficou completamente escura. Só dava para ver quando a lua clareava um pouco o chão de terra batida. Eu sentei na frente de casa esperando o vento, mas o ar estava parado. Foi aí que ouvi. Primeiro, um som baixinho. Parecia uma melodia mais estranha, como se fosse um canto de muitas vozes juntas, só que desafinadas, arrastadas, quase como lamentos. Eu pensei, deve ser gente rezando alguma novena longe. Mas não era reza. Tinha algo pesado naquelas vozes, como se estivessem chorando. O canto foi ficando mais alto, mais perto. Senti os pelos do braço arrepiarem. Olhei para os lados e a rua seguia vazia. Nenhum vizinho, nenhum cachorro latindo. Só aquele som que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Aí, do nada, um vulto passou correndo no beco. Pequeno, arqueado, com pernas curtas e olhos que brilhavam vermelhos como carvão aceso. Eu juro que vi. Um vizinho gritou mais distante: "Foi um caipora!" E a voz dele sumiu como se fosse engolida pela noite. Eu fiquei parado.
sem reação. Quando tentei levantar para entrar em casa, vi 3 pessoas paradas no meio da rua. Eu conhecia as silhuetas, eram vizinhos, mas estavam cobertos de sangue, o corpo todo, a roupa encharcada, a pele pingando. Eles não falavam nada, só olhavam fixo, sem piscar. Meu corpo travou. O ar ficou gelado, tão frio que parecia que eu estava respirando dentro de um freezer. Tentei gritar, mas não saiu som nenhum. Foi como se minha voz tivesse sido arrancada. Ao mesmo tempo, um cheiro forte de ferro e podre tomou o ar, me fazendo quase vomitar. O canto aumentou ainda mais. Agora parecia vir debaixo da terra, como se o chão vibrasse. De repente, os 3 deram um passo para frente. Eu recuei, tropecei no portão e caí sentado. Olhei de novo e eles tinham sumido. Não havia nada ali, só a rua vazia. Mas não acabou. Quando olhei para trás, dentro do meu quintal, vi uma mulher de cabelos longos, escuros, parada perto do tanque. O rosto dela estava virado para baixo e o vestido grudado no corpo, como se tivesse molhado. Eu não vi o rosto, só ouvi a respiração, pesada, irregular. Como quem tenta segurar o choro. Pisquei, ela não estava mais lá. Aquela noite foi como se o bairro inteiro tivesse sido tomado por alguma coisa que não era daqui. Criaturas, vozes, sangue, visões, tudo ao mesmo tempo, como se fosse uma noite amaldiçoada. E o pior, no outro dia cedo, encontrei os mesmos 3 vizinhos que eu tinha visto cobertos de sangue, vivos, rindo, tomando café, conversando normalmente, sem nenhuma marca, sem nada. Eles até me chamaram para puxar assunto, como se nada tivesse acontecido. Eu não sei explicar, Deuzerk. Talvez eu tenha enlouquecido naquela noite. Mas cada vez que fecho os olhos, eu sinto de novo aquele frio, aquele cheiro, aquela sensação de que a rua estava cheia de olhos invisíveis me observando. E até hoje eu não sei. Foi real ou foi a minha cabeça? Eu só sei de uma coisa. Naquela noite, o sobrenatural parecia ter tomado conta de tudo. Mesmo em segurança, ainda me pergunto: será que essas energias desapareceram de verdade? Ou só aprenderam a esperar e observar de longe? Espero que meu relato seja escolhido para passar no canal. Já tentei em outros e até agora nada. Quem sabe aqui eu finalmente consiga compartilhar o que vivi. Não é fácil falar disso, até porque muita gente da minha cidade já ouviu histórias parecidas, mas poucos têm coragem de contar em detalhes. Era uma noite comum de sexta-feira. Eu tinha ido até a casa de um amigo e já passava das 10 quando decidi voltar para casa. O caminho não é tão longo, mas quem conhece a região da Chapada dos Guimarães sabe que, à noite, certas estradas de terra parecem outro mundo. Tudo é mais escuro do que deveria. O silêncio é tão forte que até o barulho da moto parece pequeno diante da imensidão. Eu estava com a jaqueta fechada até o pescoço porque o vento da serra costuma ser frio naquela hora. O cheiro de mato molhado vinha forte porque tinha chovido de leve mais cedo e a estrada ainda estava úmida, soltando aquele aroma de terra. Os grilos cantavam, mas em alguns trechos o som parava de repente. E era nesses momentos que eu sentia um arrepio subir pela espinha. No começo tudo parecia tranquilo. Só eu, a moto e a estrada. Mas conforme me aproximava do bairro Sol Nascente, comecei a sentir um peso no ar. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse me observando por entre as árvores. Eu acelerava, olhava pelo retrovisor, mas não via nada além da escuridão total. Ainda assim, a sensação crescia. O corpo reconhece o perigo antes da mente, e o meu já estava em alerta. Foi então que, depois de uma curva apertada,
vi algo parado bem no meio da estrada. Pensei que fosse um cachorro ou até um bezerro perdido, mas quando cheguei mais perto percebi. Era um bode preto, enorme, com os olhos brilhando de um jeito que não fazia sentido porque não havia nenhuma luz ali para refletir. Ele não se movia, só ficava me encarando. Parecia saber que eu iria passar por ali. O coração disparou, mas eu não queria acreditar em nada fora do normal. Buzinei, acelerei, tentei assustar o bicho, mas nada. Ele continuava firme, como se tivessem raízes fincadas na terra. Resolvi arriscar. Pensei, se eu for de frente, ele corre para o mato. Só que não foi isso que aconteceu. No instante em que avancei, o bode se ergueu nas patas traseiras. O corpo dele começou a crescer, os ossos estalando como madeira seca se partindo. A pele parecia se rasgar e dali surgiu algo maior, desproporcional, com chifres enormes que se esticavam para os lados. Os olhos, antes brilhantes, viraram duas brasas vivas, vermelhas como fogo. O grito que aquela criatura soltou não era de bode. Era algo profundo, cavernoso, que vibrou na estrada e pareceu atravessar meu peito. A moto quase apagou de tanto que minha mão tremeu no acelerador. Nesse momento, não pensei em mais nada. Virei o guidão e arranquei na contramão, levantando poeira e pedra. Só queria fugir. Enquanto acelerava, tive a impressão clara de que a coisa vinha atrás de mim. Eu não via, mas sentia o chão tremer, o vento se movendo diferente, pesado, como se algo gigante me perseguisse. A respiração travava, o medo me dominava. Passei por aquele trecho em segundos, mas parecia que a estrada não tinha fim. Quando finalmente alcancei as primeiras casas, onde já havia postes iluminando a rua, tudo parou. Não havia barulho nenhum atrás de mim. Só eu, o motor falhando e meu peito queimando de tanto ar que faltava. No dia seguinte, ainda tremendo, contei para os vizinhos. Alguns riram, outros me olharam sérios e só disseram: "Você viu o bode do trecho. Ele aparece sempre no mesmo lugar." Segundo os mais velhos, ele não é um animal comum. Dizem que guarda algo enterrado naquela estrada. Uns falam em tesouro, outros juram que é um corpo. Ninguém sabe ao certo. Desde essa noite, nunca mais passei por ali sem sentir que estou sendo observado. Nunca mais vi a criatura de novo, mas o silêncio daquele lugar é diferente. É como se ele me esperasse voltar. E eu sempre me pergunto, naquela noite, será que consegui escapar por sorte? Ou será que aquela coisa apenas me deixou ir embora? Porque quis? Antes de começar, deixa eu dar um aviso. Essa história não é para assustar à toa, mas sim porque realmente aconteceu comigo e com a minha família. Até hoje a gente evita falar sobre, porque o clima dentro de casa muda na hora. Eu só resolvi contar aqui porque sei que tem gente que gosta de ouvir relatos reais do interior e talvez alguém já tenha passado por algo parecido. Meu nome é Tiago Manuel Viana. Moro em Itabi, no centro, interior de Sergipe. Aqui a vida sempre foi simples, tranquila, aquela rotina comum de cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Mas em uma única noite, tudo saiu do normal e a sensação foi de que alguma coisa antiga, esquecida, voltou à tona. Era por volta das 11 da noite. Eu estava na sala, conversando com minha mãe enquanto minha irmã mexia no celular. O calor era insuportável e a energia elétrica tinha oscilado algumas vezes, deixando a casa meio escura, só iluminada por uma lâmpada fraca. Foi então que ouvimos o cachorro do vizinho começar a latir. Nada demais até aí. Só que ele não parava. Era um latido estranho, raivoso, como se estivesse enfrentando algo invisível. Fomos até a calçada. A rua estava deserta, só a lua iluminando de leve o chão e o vento balançando algumas folhas secas. O cachorro, no entanto, estava com os pelos arrepiados, as patas firmes no chão e rosnava pro nada, com os olhos fixos em um ponto que a gente não via. Eu juro, parecia que ele estava encarando alguém parado ali, no escuro. Minha mãe murmurou baixinho:
Isso não é normal. Cachorro só late assim quando sente coisa ruim. Essas palavras grudaram na minha cabeça porque logo em seguida o ar ficou diferente, pesado. É como se tivesse caído uma pressão dentro da casa, um peso sobre os ombros, deixando até difícil de respirar. Voltamos para a sala, tentando ignorar, mas a tensão não passava. Minha irmã disse que sentiu passos vindo pelo corredor. Eu também ouvi, um som leve, arrastado, como se pés descalços estivessem raspando contra o chão. Corremos para olhar. Nada. Mas a sensação de estar sendo observado era tão forte que ninguém tinha coragem de ficar sozinho em nenhum cômodo. O cheiro foi a pior parte. Um odor estranho invadiu a casa, como terra molhada misturada com podre. Era enjoativo, parecia vir das paredes. E junto com o cheiro veio um frio súbito, gelado, cortante, que não combinava em nada com o calor da noite. Meu pai, que sempre duvidou dessas coisas, ficou irritado e disse que era histeria nossa. Mas depois acabou soltando. Dizem que esse terreno já foi cemitério indígena. Na hora que ele falou isso, eu senti um arrepio da cabeça aos pés. A casa inteira pareceu vibrar e o cachorro lá fora ficou em silêncio de repente. Esse silêncio foi pior que os latidos. De repente, ouvimos passos pesados no quintal, lentos, arrastados, indo de um lado para o outro. Quando olhamos pela janela, só havia sombra, mas dava para sentir que algo estava ali, respirando junto com a gente. Foi quando minha irmã apontou para a parede da sala. Uma mancha escura estava se formando, descendo devagar, como sangue misturado com barro. Não tinha vazamento nenhum ali. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Ficamos todos juntos na sala esperando o dia clarear. Dias depois, um vizinho antigo contou que quando abriram aquele loteamento, encontraram ossos, muitos ossos, mas abafaram o caso, enterraram de novo e ergueram as casas por cima. Um outro senhor, bem idoso, confirmou. Disse que aquelas covas eram de indígenas e que mexer nelas trouxe desgraça. Desde então, o cachorro continua latindo algumas noites. Sempre do mesmo jeito, olhando para o nada, como se estivesse enfrentando algo que a gente não consegue ver. A revelação mais perturbadora veio um tempo depois, quando minha mãe sonhou com um homem de rosto pintado, parado no quintal, encarando ela. No sonho, ele dizia: "Vocês pisam no nosso descanso." Deuzerque, eu não sei se era só sonho, ou se ele realmente estava ali, mas depois daquela noite, nunca mais nos sentimos sozinhos dentro da casa. E aí, galera? Estão gostando desses relatos? Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder as novas histórias. Aproveita e já deixa aí nos comentários de onde você está vendo. Eu vou te deixar aqui na tela esse outro vídeo aterrorizante. Pode clicar, tenho certeza que você vai adorar. Espero você lá. Até a próxima.